Oi, turma! Hoje vamos tirar algumas dúvidas de português que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes não sabemos qual caminho tomar quando essa dúvida chega. Então o vídeo de hoje é para nos esclarecer o uso correto dos porquês em língua portuguesa. Como vocês devem saber, na língua portuguesa nós temos 4 tipos de porquês diferentes. Eles estão aparecendo aqui do ladinho. É o porquê separado, sem acento, é o porquê separado, mas com acento, e os dois porquês juntos, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Vamos ver um de cada vez. Porquê separado sem acento. Este porquê é uma junção de duas palavras. A junção da preposição por com o pronome interrogativo que. Percebam que apareceu aí a palavra interrogativo. Sim, este é o porquê associado à pergunta, a início de pergunta. Mas nem sempre ele vai estar em início de frase, por isso que a gente tem que cuidar bastante. Se liga nessa dica aqui do Prof. Vini. Se eu não sei usar este porquê, eu posso fazer a substituição por alguns sinônimos. Se esse sinônimo se encaixar na minha frase, é porque o porquê que eu quero é aquele ali mesmo. Que sinônimos são esses? Substitui porquê sem acento e separado por qual motivo, por qual razão, ou por qual, ou pelas quais. Se nessa substituição dá certinho, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Vamos ver exemplos. A vitória por que passei está próxima. Por que este porquê no meio dessa frase é escrito dessa maneira? Vamos substituir por alguns dos sinônimos que acabamos de mostrar. A vitória por qual passei, a vitória pela qual passei está próxima. Dá certo a substituição? Claro que dá. Então é este porquê. Outro exemplo. Por que você não fica em casa durante a quarentena? Uma pergunta. Esse é mais fácil. Vamos substituir. Por qual motivo você não fica em casa na quarentena? Ou por qual razão você não fica em casa na quarentena? Dá certinho também. Então, é este o porquê que a gente usa. Porquê separado e com acento. Este porquê, ele tem basicamente a mesma função do porquê anterior. Ser sinônimo de por qual motivo, por qual razão, pelas quais. A diferença é que ele precisa ser acentuado quando ele está em final de frase. A minha dica é, se este porquê estiver imediatamente antes de um ponto, seja um ponto de interrogação, um ponto final, um ponto de exclamação, é como se esse ponto puxasse o acento para o quê. Vamos ver exemplos. Ela me chamou, mas eu não sei porquê. Percebam, tem uma pergunta indireta, e tem um ponto do lado do porquê. E é este ponto que faz ele ser acentuado. Outro exemplo. Correr atrás do ônibus por quê? Agora eu tenho um ponto de interrogação. Por isso que ele vai ser acentuado. Resumindo, porquê separado com acento, sempre em final de frases interrogativas. Porque ele precisa ter um ponto do lado dele para ele ser acentuado, mas não necessariamente um ponto de interrogação. Porquê junto sem acento? Este porquê junto sem acento, ele é totalmente diferente dos anteriores, porque ele é uma conjunção. Lembram do significado de conjunção? Conjunção é aquela palavrinha que conecta orações. Esta conjunção pode ser classificada de diferentes maneiras, mas o mais comum é ela ser classificada como uma conjunção explicativa. Olha a palavra, explicativa. Então sim, este é o porquê da explicação. Aquilo que lá no ensino fundamental a gente aprende como porquê da resposta, mas nem sempre é isso. Dica, substitui este porquê por pois ou por como. Se der certo a substituição, é porque o porquê que eu estou usando é correto. Vamos ver o exemplo. Faltei a aula porque estava doente. Vamos substituir. Faltei a aula pois estava doente.
Neste caso, eu não posso colocar um por qual motivo, que é dos exemplos anteriores. Faltei aula por qual motivo estava doente. Não fecha. Agora o pois fecha. Então é uma explicação. Mais um exemplo. Porque era pequeno, os colegas não o chamavam para brincar. Vamos tentar substituir agora por como. Como era pequeno, os colegas não o chamavam para brincar. Também dá certo. Explicação. Porque junto com acento. Este porque ele é também diferente dos outros, porque ele vem a ser um substantivo. Lembra o que é um substantivo? É o nome de alguma coisa. Dica para saber usar este porquê. Substitui dentro da frase por o motivo. Se der certo, é porque eu preciso usar o porquê junto com acento. Vamos ver exemplo. Diga-me o porquê de você não ficar em casa. Diga-me o motivo de você não ficar em casa. Também temos que lembrar, este porquê vai estar sempre precedido de um artigo. Esse artigo pode ser o artigo definido o, como pode ser o artigo indefinido um. Se tiver esse artigo na frente, o ou um, é quase certo que eu vou usar o porquê junto com acento. Mais um exemplo. Entendi o porquê de suas dúvidas. Entendi o motivo de suas dúvidas. É um nome, né? É um nome de algo, de um motivo, de uma razão. Por isso que é um substantivo, por isso que esse porquê é diferente dos demais. Tá aí o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal. Se quer nos sugerir algumas dúvidas de português para tirar, escreve aí nos comentários ou nos procura lá no Instagram. E aí a gente bate um papo e tenta esclarecer as dúvidas através de vídeos. Tudo bem?